Olá pessoal, estou entrando aqui, primeira live que eu entro, que eu faço esse vídeo ao vivo. Não estou habituado a fazer isso, mas decidi compartilhar com vocês algumas coisas aí que eu tenho vivenciado, como eu coloquei alguns stories nos últimos dias. Esse tempo é um tempo de tratar aí esse assunto, né? Medo e ansiedade. E eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, um pouco do que eu vivi com isso e algumas ferramentas que eu usei para vencer esse processo. E aí, Léo, beleza? Vou deixar gravado aqui esse vídeo no IGTV para quem quiser depois assistir também. Foi o que eu combinei ali, deixei no story, né? E por que falar disso? A gente está vivendo num tempo onde cresceu muito, tem crescido muito. As pessoas sofrendo com medo, com ansiedade, com depressão, em meio a essa situação aí toda que a gente está vivendo, né? Toda essa luta, esse processo aí de pandemia. Só que o primeiro ponto que eu quero ajudar vocês a entenderem, principalmente vocês que estão vivendo isso, ou que tem alguém que vocês conhecem, alguém que vocês amam, que está vivendo isso, a clarear na mente de vocês, é que esse processo da ansiedade, o processo da depressão, ele é um processo interno. E por que eu estou falando isso? Eu vivi isso. Muitas vezes a gente se confunde. Na nossa cabeça começa a crescer alguns pensamentos, alguns sentimentos crescem no nosso coração e a gente começa a achar que aquela realidade que está sendo criada na nossa cabeça, ela está do lado de fora, ela é externa e ela vai a qualquer momento arrebentar com a gente, ela vai espremer a gente até não sobrar nada. E o processo da ansiedade ou da depressão, ele é muito parecido. Ele é um processo de você perder o teu foco no tempo, você se desvia, você passa a olhar não para o tempo que você está vivendo presente, para aquilo que você tem que fazer hoje, você começa a focar no que pode acontecer amanhã, ou fica preso em processos que aconteceram no passado, e isso daí vai causando uma angústia, vai causando um processo de sentimento negativo dentro de você e que vai sendo levado para o teu corpo. Clareei primeiro isso, de entender, isso fica muito claro, esse processo da mente é um processo de pensamento, não é uma coisa que está do lado de fora, é uma coisa que você precisa, e a pessoa que está vivendo isso precisa aceitar que a ansiedade e o medo, eles são sentimentos, eles são fruto de pensamentos, a depressão também nasce, ele tem processos que são frutos de pensamentos e que estão dentro da gente que podem ser tratados, e por isso que é importante, porque a própria pessoa que está vivendo isso, ela precisa decidir, enfrentar e combater isso dentro dela. As pessoas do lado de fora podem oferecer algum tipo de ajuda, falar, conversar. A pessoa ela pode ter a ajuda, por exemplo, de um profissional aí da psicologia, da psiquiatria, só que ela própria precisa decidir combater isso dentro dela, porque está dentro dela. Ela pode ir num psicólogo, num psiquiatra e eu vou tomar um remédio, eu vou resolver a situação. Ela não vai resolver. Ela vai atacar o resultado, ela vai atacar o efeito e não vai atacar a causa. O que acontece? Eu vivi isso. Você ataca o efeito, você ataca o resultado, aí aquele resultado vai saindo, né? Você vai limpando, você vai tirando, você passa a não ter mais aquele efeito. Só que a causa continuou. O que acontece depois de um tempo? O resultado e o efeito voltam. E eu estou falando disso porque eu vivi. Eu já compartilhei isso, já conversei isso com algumas pessoas e eu vivi isso, esse processo interno, de uma luta interna durante 3 anos. Eu vivi isso nos anos de 2017, 2018 e 2019. E eu comecei a viver isso de uma maneira muito intensa nesses anos, que foi um processo no meu próprio corpo. A ansiedade, a depressão, elas vão levando a processos onde você começa a somatizar aquilo, ou seja, você começa a ter efeitos corporais. Tem pessoas, eu por exemplo, de vez em quando tinha taquicardia, o coração acelerava sem aquela razão aparente. Outros sintomas no corpo, você tem dores às vezes no corpo, ou você pode ter o teu corpo tremendo, ou você pode sentir um frio mais intenso do que o que efetivamente está. E aquilo ali, na verdade, gera um efeito reverso. Aquilo dali alimenta ainda mais
aquele estado de medo, aquele estado de angústia que você está vivendo por causa da ansiedade e até mesmo da depressão, que começaram baseado nessa falta de foco no agora, nesse foco que se volta ou para o passado ou para o futuro, e você fica preso em processos que não estão no teu hoje, no teu agora. E eu vivi isso, eu não vou ficar detalhando muito aqui os efeitos corporais disso, porque principalmente se alguém aí que está assistindo ou alguém assistir depois, muitas vezes só de falar disso, a pessoa está vivendo, ela própria corre o risco de começar a sentir no corpo dela esses processos. Pelo simples fato dela conhecer, ela saber o que é, ela desenvolve esse processo corporal, esse processo físico mesmo, no corpo. E o que acontece com isso daí? Como vencer isso? Beleza, Luiz, entendi que é um processo interno, que é um processo de pensamento, mas como é que você fez para... Hoje você está bem. Você passou 3 anos, você falou, 2017, 2018 e 2019, lutando contra a ansiedade, contra medos internos, contra coisas que estavam na tua cabeça, e agora, bem no meio da pandemia, você está vivendo um tempo muito melhor internamente do que você viveu nesses 3 anos. Justamente por isso, é mudança de foco, é mudança de olhar, mudança de pensamento. E algo muito importante de você entender, e aqui eu não vou falar de religião com você, eu vou falar sobre relacionamento com Deus, é que nós somos formados corpo, alma e espírito. E o nosso corpo, que é onde acontece principalmente esse processo de ansiedade e depressão, ele é a esfera, ele é a camada mais superficial, ele é a camada mais de baixo que existe. A camada da nossa alma seria uma intermediária, a camada do nosso espírito é a camada maior que existe, uma realidade maior. E no nosso corpo, não, essas outras duas realidades elas não cabem inteiras no nosso corpo físico. Por que é importante você entender isso? Porque muitas vezes a gente tenta tratar esses processos que também ocorrem no nosso corpo, a ansiedade e o medo, eles têm processos químicos no nosso cérebro, é nítido, e eu falo porque eu vivi isso. Você tem reações que são corporais, são químicas no teu corpo, que você não consegue muitas vezes reverter por achar que é algo abstrato, é algo que está muito longe de você, e que muitas vezes você pode adotar algumas técnicas para diminuir aquele efeito na hora, e óbvio, aí você vai tratando outras causas. Vamos então partir da ideia, da premissa de você atacar as causas. Você tem ali, por exemplo, você está ansioso, você tem que começar a focar assim, o que você está vivendo, o que está te levando, qual é o pensamento que te leva a ter esse processo de ansiedade. Você se sente nervoso, você se sente agitado internamente por causa daquele pensamento, assim, daquela circunstância. E aí que gera aquele pensamento. Pode ser qualquer coisa, pode ser por causa de dinheiro, tem muita gente vivendo agora por causa disso, como é que eu vou pagar minhas contas, muita empresa fechando, muita gente perdendo emprego nesse momento. Pode ser por causa de doença, aí você tem medo da doença, aquilo vai crescendo, você vai gerando uma ansiedade pela incerteza, se eu vou ficar doente ou não, e essa pandemia, e coronavírus, o que eu faço com isso? E pode ser qualquer outra coisa. Eu falei dessas duas coisas porque são principalmente as coisas que estão acontecendo hoje em dia. E na verdade, todas essas coisas, todos os nossos medos, eles apontam para um único alvo lá, que é a morte. É o medo da morte. Todo mundo, quando tem medo da doença, você tem medo de ficar pobre, perder o emprego, você tem medo de não conseguir pagar a tua conta. Por que você tem medo disso? O teu medo não é simplesmente por faltar dinheiro. O teu medo é por ficar sem dinheiro, você ter que sair da tua casa, você ter que se bobear e morar debaixo da ponte, e lá é um lugar perigoso que você pode ser agredido, pode sofrer uma violência, e aquilo dali no final vai gerar o quê? Vai gerar a morte. A doença é a mesma coisa. Todo mundo no geral que tem medo da doença pode até dizer, não, eu não tenho medo da morte, mas ela aponta para a morte. E esse é o medo. O medo ele gera esse tipo de processo, ele gera esse tipo de... Ele vai nos empurrando para isso, e a gente fica preso, a gente sai do tempo, né? A gente não consegue viver o agora, e a gente começa a voltar os nossos olhos ou para o passado ou para o futuro, e aí a gente começa a se perder nisso. E aí como é que a gente faz? Uma primeira técnica que eu comecei a usar,
E que assim, eu voltei a lembrar dessa técnica, eu comecei a ouvir algumas pessoas diferentes e ler sobre esse assunto. E vi algumas pessoas que trabalhavam com isso efetivamente, falando dessa técnica. E o que eu achei interessante é porque vejo como Deus ele age. Porque foi uma técnica que eu comecei de uma maneira muito primitiva, muito simples. Eu consegui desenvolver ela quando eu era adolescente. E o que é? De perceber exatamente o pensamento ansioso, o pensamento que te aponta para o passado ou para o futuro, que começa a te gerar angústia, começa a te gerar medo, e você começar a combater ele. Você começar a trazer luz sobre ele. O que é trazer luz? Você começa a falar assim, mas isso é verdade. Isso aqui que eu estou pensando, isso aqui é verdade. Eu perdi um emprego, agora eu estou ferrado. Ainda que você tenha ficado doente, eu estou doente, é o fim da linha. Isso é verdadeiro? Não, você vai se tratar. O que é o teu papel? Você vai se tratar. Você, por exemplo, você perdeu o teu emprego, mas o que te levou a conseguir aquele emprego? Foi a tua capacidade. Se você tem capacidade, sei lá, ou você tinha uma empresa e a empresa fechou, se você teve capacidade de abrir a empresa uma vez, você tem capacidade de abrir ela de novo. E aí você vai tratando esse pensamento. Você vai tratando aquele pensamento com um potencial explosivo de ansiedade, de medo, e você vai atacando ele com a verdade. E algo muito importante nesse processo de atacar, de você começar a diminuir, é como se fosse um balão e você viesse com uma agulha e estourasse ele, para ele começar a diminuir. É óbvio que é fácil? Não, porque ele começa a gerar um processo químico no nosso corpo. E quem já teve crise de ansiedade, por exemplo, sabe como esse processo químico ele pode ser intenso dentro da gente. Só que a gente precisa combater ele com a verdade. Ele não é de fora. Você tem um sentimento de fuga. Você tem desejo de fugir, só que você não tem como fugir de dentro de você mesmo. Você tem que fazer o quê? Você tem que assumir a rédea e começar a atacar. E a melhor maneira é a verdade. Nesse processo de medo, que a ansiedade, a depressão eles trazem junto, eles potencializam o sentimento de medo de uma maneira muito grande. Uma verdade que não pode ser atacada é que medo e amor eles não andam juntos. Uma verdade falada na Bíblia é que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Aquele que está vivendo, que ele está dominado naquele processo de medo, naquele momento, ele não está se sentindo amado, ele não está conseguindo enxergar o quanto ele é amado por Deus, o quanto ele é amado até mesmo por pessoas que estão à volta dele. Ele só consegue enxergar aquela situação e que aquela situação é o fim. Só que se você lembrar que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e que ele te ama, eu vou te ser sincero, isso daí vai começar a reduzir o potencial que esse medo tem na tua vida. Uma coisa que eu tenho feito muito esse ano, que eu passei a fazer lá no começo do ano, em janeiro, foi tratar isso. Foi começar a trazer à minha memória verdades que estão escritas na Bíblia. Aí você vai dizer, Luiz, mas você está falando de alguma religião para mim, eu tenho que aceitar alguma religião. Eu falo, não, a religião, na verdade, ela não vai servir para nada para você. O que você precisa ter e entender é que você acessa a Deus através da pessoa de Jesus. Você pode fazer isso dentro da tua casa agora. Pessoas que têm um relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus, elas continuam fazendo isso, faziam isso antes da pandemia, estão fazendo isso agora na pandemia, mesmo sem muitas vezes poder sair de casa, dependendo da cidade onde você esteja, do lugar onde você está. Tem lugares que você já pode sair de casa, tem lugares que você tem uma determinação de que você fique isolado, fique dentro da tua casa. Só que se você está caminhando com Deus, você tem a possibilidade de falar e de caminhar com Ele, independente de onde você está se relacionando com Ele. E aí você sabe que é amado, você se sente amado por Ele, e você sabe o que Jesus ele fez por você. E essa verdade, ela tem um potencial, é como uma semente, você tem que trazer ela de novo para o teu coração, para ela ir esvaziando aquele processo de medo que acontece dentro do teu corpo. Ele acontece dentro não é só na tua alma que ele acontece, ele é no teu cérebro também que ele acontece esse processo. E você precisa entender isso. Eu falo que muitas vezes eu não entendia, eu ficava pensando, o que está acontecendo comigo? Só que eu não estava entendendo, eu achava que aquele processo de ansiedade e medo era algo que estava acontecendo só no nível da minha alma. Mas eu não entendia que era algo que estava acontecendo também no nível do meu corpo, tanto que estava tendo efeitos físicos.
teu coração dispara, você fica trêmulo. E isso é importante você entender essas dimensões diferentes, essas esferas diferentes do teu ser, que são totalmente interligadas. Você não é 3 fatias, você é um ser 3 em 1. Você é corpo, alma e espírito, mas você não tem essas partes separadas. Você está tudo aí misturado. Tudo junto, né? E é muito importante você ter clareza disso. Você, a pessoa ou a pessoa que você ama, que está sofrendo com isso nesse tempo, ter clareza disso. E resumindo agora, a verdade, você entender que esse processo de ansiedade e medo, ele ocorre no cérebro, ele ocorre na nossa alma, e eles são processos internos, eles precisam ser combatidos internamente, eles precisam ser tratados. A própria pessoa que está sofrendo com isso, ela precisa decidir, ela tem que querer vencer isso. Na verdade, ela quer vencer isso. Só que muitas vezes o que acontece? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem um processamento que ele precisa ser governado, direcionado pela nossa alma, pela nossa mente. Que é o quê? Com decisão de vida. Porque o processo do nosso cérebro, ele vai tentando fazer um processo matemático, de arranjar uma solução dentro dele, e ele vai apontando para a fuga ou para a luta. No geral vai ser para a fuga, e aí você se perde, você pode se perder dentro disso e se ver totalmente preso nesse processo de ansiedade e querendo um remédio para desligar você naquela hora, como muita gente opta, para naquela hora você tomar aquele remédio que ele vai desligar você, como se estivesse pegando um computador e apertando o botão e desligando ele, e aí você dorme ali achando que depois você vai acordar melhor. Mas você não atacou a causa. A causa é justamente aqueles pensamentos que têm alimentado você, dos quais você tem se alimentado, e que precisam ser combatidos. Porque o que você consegue fazer no tratamento do efeito é simplesmente adormecer a causa. Só que se ela não for tirada de dentro de você, ela não for combatida e apagada de dentro de você, na verdade você só combate ela, você deixa ela ali quase como morta, você pode deixar ela. Depois daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso. Mas aí é esse processo, você combate com a verdade, você combate com outros pensamentos, pensamentos ansiosos, com pensamentos de paz, pensamentos de verdade, pensamentos que Deus tem a teu respeito, pensamentos que já estão escritos sobre você na Bíblia e que você pode dedicar a Deus aquilo. Vai ser um processo que muitas vezes você vai passar ali, pode passar um dia inteiro, você pode passar às vezes uma semana ali lutando, e aquele processo ele vai diminuindo, ele vai fazendo com que aquele medo ele vá decrescendo, e você vai matando aquilo ali, você vai na raiz daquele problema e vai tornando ele, vai desligando ele. Uma coisa muito importante nisso é que assim, o medo, na verdade a nossa alma e aí os processos que estão acontecendo dentro da gente, eles são alimentados por pensamentos. E como é que a gente alimenta os nossos pensamentos? A gente alimenta os nossos pensamentos por aquilo que a gente ouve também. E aí você está vivendo, por exemplo, nesse tempo uma ansiedade muito grande por causa do coronavírus. E aí você é aquela pessoa que pega, todo dia você já acorda, você nem pensa em outra coisa. Você liga a tua televisão ou pega o teu celular e a primeira coisa que você vai é ver notícias sobre esse assunto. Sendo que você está vivendo esse processo de ansiedade por causa disso. Eu vou te dizer, é a coisa mais tola que você pode fazer, porque você vai estar alimentando de novo, mais uma vez, esses pensamentos ansiosos que você está tendo. Faça uma coisa, se conecte a Deus. Quando você abrir teu olho, fale com Deus. Pega uma Bíblia, abre ela ali e vai pegar aquelas verdades que você já conhece. Se você não conhece ainda, abre no Evangelho de João, abre na primeira carta de João. Só você procurar lá no índice, você vai ver a página. E comece a ler ali, você vai ver verdades que são preciosas para a tua vida e que vão te ajudar com certeza a alimentar e a te fortalecer no processo de combater o pensamento ansioso e o medo dentro de você. Essa é uma questão que é muito séria e que às vezes a gente quer também combater, a gente quer vencer como se fosse um estalar de dedo e pronto. Você quer pegar essa ferramenta como se fosse uma ferramenta, como se o medo fosse, sei lá, aquela brincadeira quando era criança, né? Você botava ali um balão, não sei se era cabra cego ou qual era o nome, e botava ali e a pessoa vinha com uma vedada, com um pedaço de pau, uma coisa assim, e batia
para estourar aquilo, né? Como se fosse o medo fosse isso. Na verdade, vai ser um processo, você vai combater ele, porque é pensamento. No nível da alma ele está ali, ele te alimentou, mas no nível do teu cérebro formaram-se trilhas neuronais no teu cérebro para aqueles pensamentos ali. E com outros tipos, se você vai combater aquela trilha neuronal como? Você criando pensamentos verdadeiros, a teu respeito, que Deus fala sobre você, e isso vai ser criado também no teu corpo físico. É impressionante, se você estudar um pouco sobre o cérebro humano, você vai ver como as coisas da alma e do espírito, elas também têm um efeito sobre o teu corpo físico. E você precisa trabalhar isso, você vai começar a alimentar com isso, você vai pegar, você vai ler coisas, você vai procurar informações que elas vão te alimentar verdadeiramente. Se você começar a todo aquele processo de ansiedade e medo que você está vivendo, e você pegar o mesmo lixo que estava alimentando esse medo em você e continuar comendo desse lixo, você vai continuar vivendo esse processo de medo e de ansiedade. Eu falo porque eu vivia isso, e aí o que eu ia fazer? Eu caía na bobagem muitas vezes. Eu ia pesquisar na internet o que podia estar acontecendo. Só que na internet você vai achar muita informação, muito barulho, muita meia-verdade, que na verdade meia-verdade é uma mentira, e aí você começa a retroalimentar, a alimentar de novo o teu medo, a tua ansiedade com lixo. Ao invés de pegar e focar naquilo que é precioso para você, naquilo que Deus está falando sobre a tua vida. Eu tenho aplicado esse processo na minha vida, não vou mentir para vocês, nesses 3 anos, nesse processo de luta, por não ter entendido muitas coisas, não entender a dimensão desse processo interno, de como eu deveria agir diante dessa situação interna, eu não soube como lidar. Cheguei a precisar usar remédio nesse processo, tive que usar alguns períodos remédio antidepressivo, muitas vezes lutei, creio que algumas vezes até ter ido em médicos, que naquele momento ele não me falou que remédio que estava me dando, mas que era algum tipo de ansiolítico. E eu posso dizer para você, mais uma vez, isso daí resolveu, cortou aquele efeito, cortou o resultado na hora, mas a causa ela estava lá. E a causa ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser atacada. E a causa, você provavelmente sabe o que te gera, quais os processos que te geram ansiedade, que te geram medo, e você precisa trabalhar, você precisa buscar em Deus, mas permitir que essa realidade de Deus não fique só se comunicando, que o Espírito Santo não fique só se comunicando com o teu espírito, que isso passe para a tua alma, você tome uma decisão de se submeter a isso e submeter o teu corpo, o teu cérebro, todo esse teu processo físico, submeter a essa verdade também. E viver dessa maneira, criando novos caminhos, e novos caminhos não só na tua vida exterior, mas em especial na tua vida interna, criando esses caminhos, deixando que Deus em você crie esses novos caminhos que vão te levar a sair da ansiedade, do medo e até mesmo do remédio. Eu, quando começou, eu estava terminando de tomar um remédio ali, estava tomando 1 gota por dia, e quando foi o mês de março, já estava bem no final, o médico tinha falado para terminar de tomar ali e parar aquele ali. E antes ainda de acabar, eu estava tomando já alguns 2 meses, 1 gotinha dele, e quando veio a pandemia do coronavírus, eu simplesmente parei ele, eu já estava vivendo esses processos internos, e falei, não, eu não preciso mais disso agora. Eu entendi essa relação de causa e efeito, tenho entendido ferramentas para vencer, para usar, para atacar a causa interna e para vencer internamente. E é isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, vim deixar aqui para vocês esse processo de vencer internamente a ansiedade e o medo, mas você lembrando disso, vou lembrar mais uma vez você, a realidade espiritual ela é a que está acima de tudo. Se você só tentar achar e entender que essa realidade se dá simplesmente no teu corpo, ou até mesmo na tua alma, e que essa coisa de espiritual é bobeira, você vai continuar levando rasteira nessa área e vai continuar voltando a cair em ansiedade, cair medo. Por quê? Porque a realidade espiritual, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo ele é quem dá direção. A Bíblia fala que o Espírito de Deus guia os passos do homem. O que é guiar? É dar direção. Ele aponta para você para onde você deve ir e você precisa decidir se submeter a essa direção, caminhar nessa direção que ele está falando. E onde é que você toma essa decisão? É na tua alma, que aí já é abaixo
do que está do espírito. Aí você coloca ela debaixo. E o teu corpo está onde? Ele tem que entrar aqui. O problema é que tem muitas pessoas que invertem. Os processos do corpo, elas colocam como se estivessem por cima. O que acontece? E aí é engraçado isso, porque eu andei lendo. E a própria neurociência hoje fala como muitas pessoas, a maioria das pessoas vivem escravas dos processos cerebrais. E aí o apóstolo Paulo estava falando da luta da carne contra o espírito. E como muitas pessoas vivem escravas dos desejos e das suas paixões, que aí na verdade o que ela é? Elas são, é isso que é gerado na tua carne, no teu corpo, no teu cérebro. São processos químicos que você se escraviza a eles e você vive eles como se fosse a coisa mais fantástica da realidade, sendo que isso daí é o que tinha que estar mais por baixo, é o que tem que estar sendo dominado, controlado. Você entender que o teu corpo ele é como um carro, ele é como uma máquina que você controla ele e dá direção. E aí você dá a direção que você recebeu do Espírito Santo e você decide viver ela na tua alma, na tua esfera de decisão. Por isso que ele vai falar da luta da carne contra o Espírito, porque a nossa alma ela é onde a gente toma decisão. A gente ou vai decidir viver essa direção que Deus está dando, ou a gente vai decidir viver aquilo que a nossa carne está reagindo e está vivendo pela condição. É interessante que o nosso corpo ele funciona muito baseado na experiência. Toda a nossa experiência visual, né? Tudo que a gente vê, o nosso cérebro ele processa com todas as nossas experiências passadas, e aí o teu cérebro ele te dá uma direção para você fazer. Só que é engraçado, porque muitas vezes você quer experimentar algo novo, principalmente se você caminha com Deus. Deus ele te dá uma direção que para você parece ser totalmente nova, e aí você pensa assim, poxa, mas eu nunca vivi isso. O que eu percebo nisso? É que a nossa experiência, ela é a camada mais de baixo, é o que eu estou te falando. Você vê aquilo, você tem a tua experiência, o teu cérebro processa, e aí você aponta para aquela direção, só que aí o teu coração, a tua alma está contando, não, mas eu quero fazer isso. Me bateu esse medo de fazer essa coisa nova, mas eu quero fazer esse... eu tenho medo de fazer. Por que você tem medo? Porque a tua experiência, aquilo que você já viveu, você nunca viveu aquilo. E aí o teu cérebro diz, não faça, porque eu nem sei no que isso daí vai dar, pode ser que dê errado. Só que assim como você fez muitas coisas novas na tua vida, que deram certo. Quando você era bebê e você começou a andar, aquilo dali você caiu várias vezes. E você foi, num processo simples, você foi aprendendo e você começou a andar. E assim várias vezes na tua vida. Só que quando a gente começa a viver o processo do medo, a gente começa a se bloquear a viver o novo. A viver o novo de Deus na nossa vida. Algo muito importante também, para deixar gravado aqui para vocês, é a importância de se abrir também. Esse processo ele é interno, mas ele não é uma luta que a gente faz sozinha com a ajuda de Deus. A gente precisa da ajuda de outras pessoas também. A gente precisa se abrir. A gente precisa buscar ajuda de pessoas que a gente confia. A gente precisa falar disso. Algo muito importante é que muitas das vezes, quando eu percebo que eu comecei a melhorar nesse processo, foi quando eu comecei a abrir, expor aquilo, externar aquilo. Pessoas começaram a me apresentar ferramentas como essas para vencer esses processos internamente. E aí só o fato de falar aquilo dali já gerava um alívio de pressão interna, e aí também abria o espaço justamente para uma ação, para a ação de Deus, e para a ação de Deus não só direto na minha vida, mas através da vida de outras pessoas. E isso daí é muito importante. Seja alguém que você ama, ou seja você mesmo, é você ter a consciência disso, de como é importante a pessoa ela se abrir, ela conversar, ela ter a ajuda, ter esse apoio de outras pessoas que estão fora, mas que também estejam entendendo esse processo, não achem que é uma balela, que é uma bobeira da pessoa, porque são processos que levam, muitas pessoas ficam anos e anos aprisionadas em remédio, aprisionadas nesses processos, justamente porque elas próprias foram levadas a acreditar que aquilo dali era só uma bobeira e que aquilo dali, vai passar sozinho. Não, você precisa combater. Você precisa combater esses processos de medo, ansiedade, dentro de você, dessa maneira que eu já falei aí antes.
E algo muito importante nisso, por isso que eu estou fazendo isso, estou compartilhando, é justamente por entender o potencial de alguém que está vivendo isso, olhar alguém que viveu isso e alguém que está falando para vocês. Eu tenho experimentado vitória diariamente sobre esses processos e sempre que vem, essa luta ela pode surgir a qualquer momento. Um pensamento ansioso, alguém fala alguma palavra ali que gera em você um pensamento de medo, e você vai e combate na hora. Se você já tem a ferramenta, você já corta o mal pela raiz e você não deixa aquilo nem crescer. Mas você precisa entender e aprender a usar essas ferramentas que eu estou falando. E para essas pessoas, eu não tenho dúvida, para muitos, de ouvir alguém que passou pela mesma situação, e isso aconteceu comigo, e eu vou até mencionar 2 livros que eu li, que me fizeram muito bem nesse processo, foi de perceber assim, pessoas que estavam vivendo esse processo, pessoas que viveram no passado esse processo. Teve um livro que eu li, eu vou até mostrar para vocês agora, que era de um pastor inglês que viveu no século XIX, e ele é um cara muito conhecido. Ele ganhou uma alcunha chamada de o Príncipe dos Pregadores na Inglaterra. O nome dele é Charles Spurgeon, e muito poucas pessoas sabem que ele lutou a vida inteira dele contra a depressão. Na época era muito pouco conhecido, era chamado de melancolia, não se conhecia, não se sabia muito sobre o assunto, o tratamento do assunto muitas vezes era muito abstrato, foi o que eu falei, não se entendia, as pessoas ainda não conseguiam entender muito bem os processos nas suas diferentes esferas. Mas foi esse livro aqui, ó. Vou mostrar a capa para vocês, ó. Essa aqui, ó, A Depressão de Spurgeon. E aí é baseado, não foi ele que escreveu, mas é baseado nos diários dele. E foi o primeiro livro que eu li, na verdade, nesse processo. Acho que lá em 2017 ainda eu li esse livro. O nome do autor é Zach Eswine. E para mim, por exemplo, e aí o motivo de eu estar falando aqui agora também, é de ver na vida de uma outra pessoa aquele processo de luta também. E eu começar a enxergar e falar assim, não, é possível vencer isso, é possível vencer todo esse processo de ansiedade. E olha que eu estava vivendo, como eu falei para vocês, estava vivendo no nível que chega no nível mais sério dela, que é quando isso começa a gerar no teu corpo sinais mesmo, de teu coração dispara, e você tem tremedeira, e você tem todo aquele processo de crise de ansiedade. Por isso que é importante compartilhar, é importante ouvir e buscar essas ferramentas para tratar. O outro livro que eu li e que me ajudou também bastante nesse processo, porque eu conseguia me enxergar, olhar para mim de uma maneira diferente, olhar para esse processo como um processo que podia ser vencido na minha vida, não como se eu estivesse vivendo ele pronto, eu fosse obrigado a viver aquilo dali pro resto da minha vida. E eu comecei a ver que não, eu não preciso viver escravo isso o resto da minha vida. Eu posso buscar, eu vou buscar ferramentas, eu vou me dedicar, eu não vou desistir. O fracasso está em desistir. E eu falei, não vou desistir, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus ele me deu vitória sobre isso, mas eu preciso aplicar essa vitória na minha vida. Ela pode, talvez não, eu posso não experimentar aqui no meu corpo ela de uma maneira imediata. No espírito ela já é imediata, na alma ela já se torna muito mais imediata, só que no meu corpo é um processo, porque ele é feito da terra. É como você vê qualquer coisa que é natural, você vai plantar Estava falando com meu filho. Hoje ele quis pegar uma semente de tangerina para plantar. Para você plantar até ela se tornar e dar um fruto que é uma tangerina, leva tempo, é um processo. Ela precisa ter um tratamento e um processo. E assim é no nosso corpo físico. Você resolve no teu espírito, você resolve na tua alma, só que você precisa pegar aquela realidade e continuar trazendo essa realidade espiritual e da tua alma que se submeteu ao Espírito Santo para a tua realidade física, para o teu corpo, entendendo que você pode sim vencer e experimentar cura sobre isso, que você não precisa viver o resto da tua vida necessariamente preso a ficar tendo que tomar doses cada vez maiores de remédio. Óbvio, eu não estou dizendo aqui ninguém, pare de tomar o seu remédio hoje, pare de fazer isso hoje, ou nunca mais, não, tem profissionais habilitados, profissionais muito bons nessa área, mas o importante é você entender, que eu mesmo também demorei a entender isso, é que o profissional, um psiquiatra, um psicólogo ou qualquer profissional de saúde, ele não é uma muleta para você, ele é alguém que está ali para te auxiliar, mas que se você não
decidir internamente viver de forma determinada esse processo, você corre um sério risco de continuar vivendo sempre o efeito, porque você nunca quer atacar a causa. O outro livro que eu falei para vocês é esse aqui, ó, O Fim da Ansiedade, do Max Lucado. Ele trata também bastante sobre essa questão da ansiedade, sobre preocupações. Esse é um livro recente, acho que do ano passado, ele lançou esse livro. Ele trata bastante também sobre isso, sobre esses processos internos. E um outro livro, o terceiro livro, eu comentei no início, né, falei de 3 livros que eu tinha lido. E um terceiro livro que eu li esse ano, e aí é um livro que eu comecei a perceber muito desses processos também no nosso corpo, processos no cérebro, processos de pensamento, foi esse livro aqui, ó. O nome dele é Antimedo, esse autor aqui, ó, Pablo Marçal. Esses 3 livros me ajudaram a entender a identificação com pessoas que também vivem isso, ver histórias de pessoas que venceram isso, viveram esses processos e venceram, ou seja, se a pessoa fez isso, você também pode experimentar e viver isso. A pessoa ela não é diferente de você, a gente tem que parar com isso. A gente alimenta o pensamento com outro pensamento negativo. Fala, não, mas a minha realidade é muito pior do que a realidade daquela pessoa. Eu tenho motivos reais e concretos para continuar ansioso, continuar cheio de medo. Fala, não, o medo e a ansiedade eles estão na tua cabeça. Quantas pessoas, quantas histórias a gente vê de pessoas que cresceram, vieram de realidades muito ruins, realidades opressoras, realidades de pobreza, e elas cresceram em múltiplas áreas da sua vida. Por quê? Porque elas entenderam, e muitos desses exemplos eu vejo, que elas entenderam em Deus que elas não estavam limitadas por aquelas circunstâncias externas, que elas são agentes de Deus nesse mundo para também ajudar a transformar realidades e transformar, óbvio, primeiramente a sua realidade. Se você vive preso uma realidade de ansiedade e de medo, a primeira realidade que você vai ter que vencer é essa interna. E é isso que eu estou falando para vocês, que eu tenho experimentado essa vitória, e você entender que é uma luta que vai vir constantemente. Você vai ouvir, é o que eu estava dizendo, mas ainda há pouco. Você vai ligar a televisão. Por isso que eu também parei de assistir televisão. Já faz aí alguns anos eu não assisto praticamente. Eu não assisto jornal. Jornal da Band, jornal da Globo, jornal disso, jornal daquilo. Procuro me informar por outros meios. E até tomo cuidado também na internet. Qual é o meio de notícia que eu estou lendo? Porque aquilo dali alimenta pensamentos. Tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve, aquilo alimenta. E você tem que tratar. É muito importante você colocar como se fosse um guarda, né? Pensando naqueles castelos lá na Inglaterra, com aqueles guardas, com aquele chapéu preto, aquela roupa vermelha, e ele fica ali parado, atento ao que está acontecendo. Mas se você tentar entrar, invadir, e você não for bem-vindo, ele vai agir. E você tem que fazer a mesma coisa na tua mente. Você tem que colocar um guarda e falar assim, não, aqui só entra a verdade de Deus, aqui só entra palavra que vem de Deus para a minha vida, e não qualquer sujeira, qualquer lixo que as pessoas querem trazer, que as pessoas querem dizer, o medo, a ansiedade das outras pessoas, porque tem muita gente que traz o medo como semente para a tua vida. Ela está morrendo de medo também, ela vem, ela joga na tua vida, e por você confiar naquela pessoa, você aceita aquilo, e aí o teu coração, como uma terra, você aceita aquela semente e começa a cultivar aquele medo que era de uma pessoa que você confia, uma pessoa que você ama. Não faça isso. Se uma pessoa que você ama, ela traz uma semente de medo, você vai pegar essa semente e você vai jogar ela no lixo. Você não vai cultivar ela no teu coração, porque senão não vai dar coisa boa na tua vida isso. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Esse vídeo vai ficar salvo. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, quem já assistiu, achar que isso vai fazer sentido para alguém que vocês conhecem, que está vivendo esse processo de ansiedade, o processo de medo, vendo aqui essa história que eu vivi, essas ferramentas que eu tenho utilizado, são ferramentas espirituais e são mentais também, de entender o que está acontecendo, de você começar a entender como é que você funciona, como é que os teus pensamentos funcionam. Compartilha com as pessoas, compartilha com quem você ama. Eu vou deixar salvo no IGTV, eu vou colocar alguma coisa no feed ali, comenta também. E também aí, vocês que estão assistindo agora aí, tem 7 pessoas assistindo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que se eu puder também responder, né? Eu vou ver aí, vou dar um jeito de responder para vocês. Mas também, se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, eu vou encerrar agora
esse vídeo aí, essa live, e aí vocês podem compartilhar. Beleza, pessoal? Então Deus abençoe vocês. Eu vou fazer aqui uma oração só para encerrar. E agradeço aí por quem entrou, por quem acompanhou essa live, esse vídeo. E na próxima a gente volta a se falar. Vou orar então, gente. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que passou aqui. Eu creio que, e eu sei pela tua palavra que é possível, Deus. Na verdade, em Jesus, o Senhor já nos deu vitória sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a depressão, mas que esses são processos, Deus. São processos que no nosso corpo precisam ser enfrentados e precisam de um processo, precisam de paciência, precisam de determinação, de decisão sobre eles, para que sejam vencidos, Senhor. No Espírito, quando nós nos submetemos ao Senhor, quando caminhamos contigo, nós já recebemos essa vitória, mas essa vitória ela precisa, Senhor, se tornar real na nossa alma e em especial também no nosso corpo, que é onde nós temos maior dificuldade, Deus, de viver a vitória sobre esses processos, Deus, sobre essas realidades. Nós oramos assim no nome de Jesus e te agradecemos, Senhor, e pedimos por cada um desses que nesse tempo, Deus, seja alguma pessoa que está assistindo agora, ou seja alguma pessoa, Senhor, amada por alguém que está aqui assistindo, que essas pessoas elas possam, Senhor, receber a tua luz que é transmitida pelo Espírito Santo ao nosso espírito, Deus, e que ela atravessa todo o nosso ser e pode sim tocar, e o Senhor quer que toque o nosso corpo, para que elas possam, Deus, enxergar exatamente aquilo que está acontecendo dentro delas, elas possam entender o que está acontecendo, como vencer esse processo, como se livrar disso e experimentar, Deus, uma vida plena, uma vida de crescimento, uma vida de abundância, como o Senhor falou, Jesus. O Senhor disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante, uma vida plena. E quando estamos vivendo um processo assim de ansiedade, de medo, eu tenho uma coisa que eu sei, que nós não estamos experimentando abundância, nós não estamos experimentando essa plenitude. Mas eu sei que o Senhor já liberou isso para a gente no céu e que cada um que está aqui assistindo agora, cada um que vai assistir, pode experimentar sim dessa plenitude. E não é sobre religião, é sobre relacionamento contigo. Não é sobre regras, mas é sobre ouvir a tua direção, os princípios que o Senhor nos ensina na tua palavra e viver por esses princípios, olhando e agindo de forma decidida, entendendo que o Senhor nos fez livres, nós não nos tornamos robôs, mas pelo contrário, na liberdade para a qual o Senhor nos liberta, nós podemos olhar para a direção que o Senhor nos dá, para a tua vontade e decidir viver entendendo que ainda que o nosso cérebro, que o nosso corpo não entenda algumas coisas, tenha medo, aquele medo surge aqui no nosso cérebro, a gente pode sim confiar na tua vontade, que ela é melhor, que ela é maior. E é justamente por ela ser maior, ser melhor, que muitas vezes que a nossa carne ela não consegue entender, o nosso corpo não consegue entender. No nome de Jesus eu oro e eu já te agradeço porque eu sei que muitas pessoas vão ser abençoadas. No nome de Jesus. Amém. Gente, amo vocês, amo a vida de cada um de vocês. Quem não assistiu do começo, vai lá no IGTV e assiste e compartilhem aí e depois deixem o seu like. Um abraço, Deus abençoe vocês. Até. Valeu!